Gente, hoje nossa aula de física vai ser sobre o tema ondulatória, tá? Que é um tema que cai bastante no Enem, geralmente mais com questãozinha sobre conceito mesmo, então é bem importante prestar atenção nesse início da aula e na aula inteira, né? Vocês vão ver que é uma aula bem legal, tá? A gente preparou com muito carinho. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui no... Pronto. Então, vamos começar, né, do começo. Conceitos iniciais. Então, vamos lá. O que é uma onda? Quando ocorre uma modificação das condições físicas de um ponto de um meio, dizemos que houve uma perturbação. Então, o que é uma perturbação? Exatamente, o nome já diz, né? É uma perturbação. Eu tinha o meu sistema aqui parado, e assim que eu, por exemplo, se for um lago, né, que nem nessa foto, eu colocar o dedo assim na água, eu estou perturbando esse sistema, tá? E ele vai reagir na forma de onda. Então, quando essa perturbação é propagada ao longo do meio, constitui uma onda. A onda não transporta matéria, apenas energia. Isso aqui é um conceito muito importante, tá? Para essas questões teóricas. Muito importante saber disso. A onda não transporta matéria, apenas energia, ok? E para as ondas, nós temos várias classificações, tá? Primeiro, vamos ver a classificação quanto à natureza. Primeiramente, nós temos as ondas chamadas mecânicas. O que é isso? São aquelas que necessitam de um meio material para se propagar. Exemplo, som, ondas em molas e cordas, etc. Como assim um meio? Por exemplo, o vácuo é a ausência de meio, né? Então, no vácuo, nós não temos o som, por exemplo. O som precisa aqui da nossa atmosfera, precisa do ar para ele existir, certo? As ondas em molas precisam da mola, né? O meio seria a mola, e no caso das cordas, o meio seria a corda, tá? Então, as ondas mecânicas são exatamente as que não existem no vácuo, certo? Coloquei aqui as imagenzinhas aqui da corda, né? Quando a gente vai pular a corda e faz assim, por exemplo, e o caso típicozinho da mola, né? Pronto, então, classificação quanto à natureza, primeiro tipo, mecânicas. Qual é o nosso segundo tipo? Eletromagnéticas, que é exatamente o contrário da mecânica, né? Ela não necessita de um meio material para se propagar, ou seja, pode ser propagada no vácuo e em determinados meios materiais. Exemplo, a luz. Por isso que existe a luz no espaço, né, por exemplo. Ondas de rádio também, radar, micro-ondas, etc. Então, quanto à natureza, nós temos esses dois tipos. Mecânica, que precisa do meio material, e eletromagnética, que não precisa do meio material, certo? Eu sempre indico você decorar pelo menos um exemplo de cada uma, tá? Então, eu gosto muito de decorar exemplo de mecânica ou som, e exemplo de eletromagnético, o mais importante é a luz, tá? Depois a gente vai ver por quê. Beleza, agora já vamos para outro tipo de classificação. Quanto à direção de propagação. Como assim? Por exemplo, a unidimensional. Ela só se propaga em uma única direção. Exemplo, ondas em cordas. Como assim? Quando eu faço a perturbação, né, eu gero a onda na corda, ela vai meio que se mexer somente em uma direção, certo? Se eu fizer assim, ela vai para frente, né? Pelo senso comum, a gente já sabe disso. Certo? Então, aqui o nosso exemplozinho da corda. Então, a unidimensional é a mais simples, tá? Não precisa se preocupar também com isso de classificação quanto à natureza, quanto à direção, não sei o quê. O nome já é bem intuitivo, tá? Classificação quanto à direção de propagação. Unidimensional, uma direção. Bidimensional, duas direções, tá? Então, exemplo. As ondas na superfície de líquidos, né? Que a gente já tinha visto esse exemplo anterior. Quando eu tenho um lago parado e eu coloco o meu dedo assim no lago. Por que é bidimensional? Porque é um plano, certo? É o plano ali do lago. É diferente de uma corda, que é tipo uma linha, né? A gente chama de uma direção. Mas um lago já seria um plano, então a gente chama de bidimensional, tá? Certo. E tem a tridimensional, que é melhor definir não como 3 direções, mas em todas as direções, tá? E o principal exemplo é a luz e o som. Como assim? Eu tinha falado que a luz é o principal exemplo de onda eletromagnética porque é bem interessante a gente saber que ela é composta de um campo elétrico e um campo magnético, tá? A gente não vai se aprofundar nisso, é só a título de informação mesmo, que é muito bom saber disso. Então, como assim se propaga em todas as direções? A luz, certo? Quando a gente tem aqui uma bolinha que emite luz, por exemplo. Ela não emite, por exemplo, só para cima e para baixo, para um lado e para o outro, né? Ela vai em todas as direções. Quando a gente tem uma lanterna aqui, ela ilumina tudo, né? Ou uma vela também, por exemplo.
Ou com o som, é mais fácil da gente identificar isso, né? Tipo, se eu tô falando aqui no meu quarto, né? Alguém que tá ali consegue me escutar, alguém que tá ali também consegue me escutar, então o som, ele se propaga em todas as direções, certo? Por isso que a gente classifica como tridimensional. Ok? Pronto, então, quanto à direção de propagação, é isso. São esses três. Recapitulando, unidimensional, bidimensional, tridimensional, certo? E um exemplo de cada um. Da uni seria da corda, da bidimensional seria o lago, da tridimensional, o som, tá? Beleza. Agora, quanto à direção de vibração. Nós temos a transversal, que é a direção da oscilação, que é perpendicular à direção de propagação. Lembrando que perpendicular é que faz 90 graus, tá? Assim. Então, como assim? Por que as ondas em uma corda é um exemplo de direção de vibração transversal? Porque quando a gente faz assim, ó, só um minutinho, a direção de propagação é tipo para frente, né? Assim, mas a direção de vibração é para cima e para baixo, né? As ondas ficam tipo vibrando assim, para cima e para baixo, ó, desse jeito. Só que elas andam para frente, tá? Então, a direção de propagação, desculpa, faz 90 graus com a de vibração, certo? Isso é uma onda transversal. E a outra que nós vamos ver é a longitudinal. Ela é mais simples. A direção de oscilação dela coincide com a direção de propagação, certo? Como assim? Esse exemplo da mola, a gente empurra ela assim para trás, né? A gente faz assim. E ela vai vibrar exatamente nessa mesma direção. Assim, né? Ela vai se esticando, comprimindo. Se esticando, comprimindo. Tá? Então, esse é um exemplo de onda longitudinal. E o nosso último exemplo é exatamente a mistura das duas. É a mista, tá? É quando uma onda se propaga tanto na transversal como na longitudinal. Com isso, as partículas se movimentam, de forma geral, em uma trajetória elíptica, cuja amplitude diminui com a profundidade. Nosso principal exemplo são as ondas do mar. Tá? Então, como assim? Ela se propaga tanto assim, tá? Na transversal, como ela também vai para frente, tá? Como na longitudinal. Então, recapitulando, quanto à direção de vibração, nós temos transversal, como a corda, longitudinal, como a mola, e mista, que é as ondas do mar, que é exatamente a mistura das duas, tá? Então, até agora a gente viu quanto à natureza, né? Quanto à direção de propagação e quanto à direção de vibração, tá? Lembrando, quanto à natureza, mecânica eletromagnética, quanto à direção de propagação, era... Tá aqui, vamos voltar para ver melhor, né? Unidimensional, bidimensional e tridimensional. E quanto à direção de vibração, transversal, longitudinal e mista, tá? Para quem está tendo primeiro contato com isso, parece muita informação, mas depois vocês dão uma olhadinha com calma nos slides, fazem umas anotaçõezinhas, tá? É uma dica muito boa fazer resumo sobre essa matéria, já que tem muito conceito. E eu tenho certeza que vocês vão pegar de boa, tá? Então, agora vamos passar, já terminamos as classificações. Agora nós vamos ver aqui outros conceitos. Esses conceitos são muito importantes, tá? Para a gente conseguir fazer as questões. O que é um vale? É o ponto mais baixo da onda. Esse pontinho aqui é um vale. Já é até meio intuitivo, né? Tem o vale lá da geografia, né? Que é exatamente essa depressão aqui, ó. Pronto, então temos aqui um vale. A crista já seria o ponto mais alto da onda, certo? Comprimento de onda é a distância, lembrando em metros, no Sistema Internacional de Unidades, tá? Sempre que a gente for fazer continha, o comprimento de onda tem que estar em metro, tá? Às vezes eles botam pegadinha em centímetro e tal, sempre transformam para metro. Entre dois pontos consecutivos onde a perturbação se repete. Como assim, ó? Eu posso calcular o meu comprimento de onda, resumindo, de uma forma mais simples, entre duas cristas ou entre dois vales, dá no mesmo, certo? Porque é um lugar onde a perturbação se repete, certo? Do mesmo jeito poderia ser daqui até aqui, por exemplo. Mas de uma forma mais fácil de ver, a gente calcula entre duas cristas ou dois vales. Isso seria um comprimento de onda, tá? Outro conceito importantíssimo, amplitude. A amplitude é a medida da distância da elongação máxima, que é a distância entre um nó e a crista ou vale. Nó é isso aqui, tá? Então, exatamente, ó, do nó até a crista eu tenho aqui uma amplitude, ou do nó até um vale eu tenho aqui a mesma amplitude, tanto faz, tá?
Essas medidas são iguais. A amplitude também está relacionada com a energia transportada pela onda, ok? Então, de boa até aqui, acredito que sim, né? Então, vamos lá. Crista, vale, comprimento de onda e amplitude. Amplitude, acho que é até um nome bem intuitivo, né? A gente fala amplitude de alguma coisa, tipo tamanho, né? Certo. Então, aqui os nossos outros conceitos. Temos a frequência, que é o número de perturbações ou oscilações por unidade de tempo, e a unidade dela no SI, que é o Sistema Internacional, é o Hertz, tá? Uma nova unidadezinha aqui para a gente aprender, tipo Newton, é uma unidade com um nomezinho diferente, tá? Mas, na verdade, ela é 1 sobre segundo. Então, agora o período. O período é o inverso da frequência, tá? Se a frequência era o número de perturbações em um determinado tempo, o período é exatamente esse intervalo de tempo entre um comprimento de perturbações iguais, certo? Já já a gente vai entender isso melhor. Mas essa formulazinha é bem importante, tá? Saber que um é o inverso do outro. F é igual a 1 sobre T, e T também é igual a 1 sobre F, tanto faz. Conceito de velocidade, a gente já sabe, né? Relação do comprimento de onda com o período. Então, isso aqui, ó, como vocês já viram na cinemática. Velocidade média, ΔS sobre ΔT, né? Um espaço sobre um intervalo de tempo. Só que nesse caso específico das ondas, o nosso ΔS vai ser o comprimento de onda. Lembra do comprimento de onda, que é esse comprimentozinho aqui? É exatamente o espaço que a onda vai andar no intervalo de um período, certo? Então, nosso ΔS a gente vai substituir por lambda, que é o nome dessa letrinha grega aqui, que representa o comprimento de onda, e o nosso intervalo de tempo, o nosso ΔT, vai ser o T de período, certo? Então, nosso V, no lugar de ser ΔS sobre ΔT, a gente vai colocar lambda sobre T. Mas lembra que o T é 1 sobre F? Então, V igual a lambda F. A gente usa mais nessa forma aqui do que nessa, tá? Mas elas são equivalentes. Então, vamos tentar decorar essa formulazinha bem curtinha. V igual a lambda F, certo? Show. Para finalizar nossa parte de outros conceitos, faixa visível do espectro eletromagnético é delimitada junto à mais baixa frequência oticamente estimulante, percebida como vermelha, pela sugestivamente nomeada faixa de radiação infravermelha. Tá, o que é isso aqui? Eu coloquei mais como um extra, tá? A gente vai se aprofundar nisso quando for ver ótica, mas é porque eu botei uma questãozinha lá no final, que é bom ter só um conhecimentozinho. Que basicamente isso aqui é um espectro, tá? Baseado nas frequências. Aqui nós temos o espectro visível da luz, que é um intervalo de frequências, né, de comprimento de onda, que eu acho que não vale tanto a pena assim decorar números e tal, mas só saber que nós temos o espectro visível da luz, que é as cores, né, que nós vemos e tal, que é as cores do arco-íris, né? O vermelho é de frequência mais baixa e o violeta seria de frequência mais alta. Então, ó, o de frequência maior que a do violeta, a gente chama de ultravioleta, né? Que já é meio sugestivo. Ultra, lembra uma coisa maior, né? Super. Então, depois do violeta, a gente tem ultravioleta, raio-x e raio gama. E por que eles não estão dentro do espectro visível? Porque a gente não vê, tá? Aqui são as cores que a gente vê e tudo que está fora disso a gente não vê. Então, de frequência mais baixa que o vermelho é o infravermelho. Infra a gente já também é meio sugestivo, né? Que é uma coisa mais baixa. E ondas de rádio, tá? Então, na mais baixa frequência, né? Oticamente estimulante, percebida como vermelha. Sugestivamente nomeada radiação infravermelha, como se fosse abaixo do vermelho, tá? E pelo lado da mais alta frequência perceptível, entendida como violeta, que é a luz assim de maior frequência que a gente vê, né? Pela nomeada de forma igualmente sugestiva, faixa de radiação ultravioleta. Lembrando que ultra lembra maior, né? Então, frequência maior que a do violeta, ok? Mas isso é mais um extra mesmo, tá? A gente vai ver direitinho quando for estudar ótica. E agora eu vou passar a palavrinha aqui para o Joab. E aí, galera?
Ei, Joab, tá mutado, viu? Mutado? Agora não, agora tá normal. Calma aí, então é o fone. Deixa eu tirar o fone aqui, então. Bem, voltando, né? Eu já tinha falado. Eu vou dar continuidade. Bom dia, eu vou dar continuidade aos fenômenos, a questão de ondas, né? E eu vou falar mais especificamente de fenômenos ondulatórios. Desses 5 fenômenos ondulatórios, existem outros, né? Reflexão, refração, ressonância, interferência e difração. Bem, começando, a gente tem no início a gente tem a reflexão. Vou tirar aqui essa. A reflexão, todas essas propriedades de ondas que eu vou falar aqui para vocês, qualquer onda que a Malu citou, tanto transversal, longitudinal, todas essas ondas sofrem esse tipo de fenômenos. Normalmente a gente vê muito a reflexão na ótica física, né? Mas todo tipo de onda pode sofrer reflexão. E o que é a reflexão? É quando uma onda que está se propagando num meio, que encontra outro meio, ela decide se propagar, voltar a se propagar no mesmo meio que ela estava se propagando anteriormente. Então, se eu tenho uma luz e ela se encontra com a superfície de um lago, e ela volta, reflete, para continuar se propagando no ar, e não passa para o lago, então isso é uma reflexão. Uma coisa interessante é, além da questão óptica, que é óbvia, né, de reflexão no espelho, no lago, nós também enxergamos astros luminosos por causa do fenômeno da reflexão. Por exemplo, a Lua. A Lua não produz luz própria, assim como outros astros luminosos. Então, o que acontece? Ela depende da luz de outros astros que refletem na superfície dela e permite que a gente veja esses astros, né? Pois bem, uma coisa interessante fisicamente de tratar de reflexão é a questão da, da, da reflexão mudar a fase da onda. O que é isso? A reflexão não muda outras propriedades da onda, não muda comprimento de onda, não muda frequência, não muda outras propriedades, mas ela pode mudar a fase da onda. Vamos imaginar, vocês viram que a Malu botou uma onda transversal, né? Que ela não é só um pulsozinho desses, não é só uma barriguinha ou um buraco, né? Como eu desenhei, como está desenhado aí. Isso daí é um pulso de onda, é só uma parte da onda. Vamos imaginar que a onda está andando com esse pulsozinho para cima direto. Ou, no caso, né? Isso é o que? É a fase da onda. É como ela está andando, se ela está andando com cavidadezinha para cima ou cavidadezinha para baixo. E se a onda reflete, encontra um meio que é menos resistente, o que vai acontecer? Ela não vai mudar a fase dela, ou seja, ela vai continuar, é o primeiro desenho aí, ela vai continuar com a mesma fase que ela estava vindo no início, ó. Porque esse meio aqui não é resistente o suficiente. Resistente a gente vai ver que, na verdade, é o conceito de refringência, né? Eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas é muito parecido com o conceito de resistência, então eu meio que estou usando aí isso. Mas agora, se a gente tem um meio muito refringente, que é como uma extremidade fixa da corda, um meio que vai apresentar uma resistência maior, a reflexão da onda vai apresentar uma fase oposta ao que ela estava vindo antes. Então, se ela estava vindo com a barriguinha, ela vai voltar como um valezinho. Então, ela muda a reflexão. Ela muda a fase, né, que a gente chama. Bem, agora já introduzi um pouquinho o conceito de refringência, mas
eu vou falar de refringência, na verdade, em refração, que é o segundo fenômeno ondulatório. A refração, ela ocorre quando a onda que estava percorrendo no meio inicial, ela muda para um outro meio de propagação. No caso, a onda que estava se propagando aqui no ar, na água, quer dizer, ela começa a se propagar no ar. Deixa eu pegar outra canetazinha. Nesse exemplo aqui, ó, ela começa a se propagar no ar. Então, ela mudou o meio de propagação. Isso é a refração. E na refração, a gente tem um conceito que é de refringência, como eu tinha falado, né? Cada meio possui uma resistência à propagação das ondas. Então, cada meio produz uma refringência. E é notório, é legal a gente pensar que a refração ela modifica algumas características da onda. Ela modifica principalmente o comprimento de onda, como ela não modifica a frequência. E isso eu vou falar um pouquinho mais na frente também, eu acho, mas a frequência, eu já queria falar assim, a frequência é o RG da onda. Como assim? Ela é o que define a onda. Então, a refração não tem capacidade para mudar a frequência da onda. Ela não muda a característica da onda. Ela muda o comprimento de onda. Como vocês viram com a Malu, velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Se ela muda o comprimento de onda, ela muda a velocidade da onda também. Mudando de meio, eu mudo a velocidade, eu mudo o comprimento de onda e eu posso mudar o ângulo de incidência também. Então, a onda pode parecer que deu uma curvada, que é esses efeitos aqui, tanto do prisma, que ele separa as ondas, né? Como esses efeitos aqui dessas figuras, né? Que parece que as figuras entortaram de alguma forma, né? Mas é só a onda que mudou de ângulos, né? Mudou os ângulos da onda, dependendo do meio. E aqui tem um prisma, né? Que é capaz de separar os comprimentos de onda de uma luz branca. E isso também é refração. Isso é o conceito de refração. E ainda no conceito de refração, a gente tem um conceito que é a reflexão total. A reflexão total não é puramente uma reflexão. Vocês vão aprender na ótica que existem critérios para a reflexão, né, leis para a reflexão. A reflexão total não vai obedecer essas leis, porque é mais um critério de refração. Então, o que vai acontecer? A reflexão total acontece quando a luz passa de um meio mais refringente para um meio menos refringente, como a água. Se eu botar um laser numa piscina, embaixo de uma piscina, e a luz passar da água para o ar, dependendo do ângulo que eu aponte o laser, a luz não vai passar. A gente vai chamar esse ângulo de ângulo crítico, que é o maior ângulo que não vai passar que pode passar a luz, né? Na verdade, que pode refringir, que é a capacidade de refração. Usando esses conceitos, a gente tem a fibra ótica, né? O que é a fibra ótica? Por exemplo, né? A fibra ótica é um filamentozinho que transmite dados. E ela, dentro dos filamentozinhos, ela possui uma alta refringência. Então, para a luz passar, a luz usa a reflexão total como para os dados que estão aqui em forma de onda não saírem, né? É tudo calculado de forma que não atinge esse ângulo crítico, de forma que os dados não passem para lá de fora da fibra ótica. Então, acontece aqui um conceito de reflexão total dentro da fibra ótica. Se estiver indo muito rápido, avisa aí, os meninos me interrompem, alguma coisa assim. Jabe. Um outro... Oi.
Licença, só porque falaram aqui no chat, eu acho que tu não tá vendo, mas pediram para tu explicar isso de novo. Essa parte da reflexão total. Bem, a reflexão total, como eu falei, não é uma reflexão pura e simplesmente. Ela é uma reflexão porque a onda vai se propagar no mesmo meio que ela vinha antes. Então, ela recebe o nome de reflexão. Mas ela não obedece às leis da reflexão que a gente não está vendo aqui, que a gente vai ver quando a gente falar de ótica. Ela obedece os conceitos de refração, que eu também não tratei direito, que é a lei de Snell, tem leis para refração, que também vão ser abordadas na aula de ótica. Então, a reflexão total, ela acontece quando a luz está passando de um meio mais refringente, um meio que apresenta maior resistência à passagem da onda. A refringência você pode entender assim, né? Pelo senso comum, quem apresenta maior refringência? A água ou o ar? A água, porque o conceito de refringência a gente pode pensar num conceito de resistência, sendo que não é bem isso, mas a gente pode intuitivamente pensar assim. Então, esses meios, a água, apresentam maior refringência que o ar. Se uma luz parte da água para o ar, dependendo do ângulo, ela não vai passar para o ar de fato. Ela vai voltar para a água. E é isso daqui, ó. Existe um ângulo limite. Esse ângulo limite aqui que eu estou apontando é o ângulo máximo em que a luz passa. A gente diz, esse ângulo é meio teórico, mas é o ângulo que ele tangencia a superfície do dióptro, né? Que é o meio de separação entre os meios. E tudo acima desse ângulo aqui, ó, qualquer coisa acima do ângulo limite, qualquer ângulo acima do ângulo limite, a luz vai refletir e não refringir, né? E a fibra ótica usa justamente disso. Ela usa um filamento cheio, com muita refringência, e esse filamento, se utiliza do conceito de reflexão total para que os dados não transpassem, né? Outro fenômeno que vai usar a reflexão total é a miragem. A miragem faz a gente pensar que tem uma reflexão aqui, ó, que tem uma água, né? Se tem uma água, a gente pensa que está refletindo aqui, ó, porque tem uma água. Mas na verdade não, o ar o ar não é homogêneo, então ele apresenta diferentes índices de refringência com o decorrer da altura do ar, né? Então a gente pode ser que num deserto, num ambiente assim, a gente veja uma reflexão que é mais um conceito de refração também, né? Outro fenômeno, falei de reflexão e refração. O terceiro fenômeno é ressonância. A reflexão e a refração tem a ver com a propagação da onda no meio. A ressonância tem a ver com uma fonte causando excitações periódicas em um outro sistema, fazendo esse outro sistema vibrar na frequência natural dele. E alguma frequência natural dele. Meio complicado, né? Vou dar os exemplos e talvez fique bem melhor. Por exemplo, nessa fotinha aqui, a gente tem um cara que está excitando uma vibração nessas taças. O que acontece? Com o movimento circular dele, ele faz as taças vibrarem com um efeito de ressonância. Pela fonte dele, a fonte é ele, é o homem que está vibrando. Ele está fazendo um movimento circular e isso faz a taça vibrar na frequência que ele está usando ali, né? Que o homem está fazendo o movimento. Então ele está excitando, fazendo a taça vibrar em um comprimento, uma frequência natural da taça. Uma outra coisa que é interessante é as caixas de ressonância, né?
a gente tem no violão, por exemplo, uma caixa de ressonância, que é esse corpo aqui, ó. O que acontece é que a corda vibra. A corda vibra e causa uma ressonância no material do corpo do violão aqui. Isso faz com que as propriedades acústicas do violão, né? Isso é uma propriedade acústica do violão, ele vai ampliar o som. Nesse outro caso, a corda também vai causar uma variação aqui de frequência nesse corpo sólido da guitarra. Só que ela não tem propriedades acústicas, então ela não vai amplificar muito bem o som. E é isso, a gente está fazendo um outro corpo vibrar, a gente está realizando um movimento e fazendo outro corpo vibrar. É justamente isso que acontece na ponte, por exemplo, ou numa taça quebrando. O vento, no caso dessa ponte, o vento pegou e causou uma vibração na ponte. A ponte, isso é na frequência natural da ponte. O que aconteceu foi que a ponte vibrou. E a estrutura da ponte não foi capaz de sustentar a vibração da ponte. Então, a ressonância não quebrou a ponte, como a gente costuma pensar. A ressonância foi um efeito anterior. A ressonância fez vibrar a ponte. A estrutura da ponte não suportou a vibração da ponte, mas ela estava vibrando antes de quebrar, provavelmente, porque os sistemas não têm mais, só uma frequência natural de vibração. E a outra menção honrosa que eu ia esquecendo é do forno de micro-ondas. Isso já caiu no Enem, mas tem uma ressalva, porque o forno de micro-ondas, a ressonância não aquece a água do forno de micro-ondas. Tem até um professor no YouTube, depois eu vou passar o link para vocês, que fala sobre isso. O que acontece é um aquecimento dielétrico e não por ressonância, porque a água não é aquecida na sua frequência natural de vibração. Ela vibra, mas por causa de um efeito dielétrico, que aí é questões técnicas também, né? Mas isso já caiu no Enem, e se cair de novo, o que você vai marcar? Se tiver a opção de ressonância, você vai marcar ressonância, mesmo sabendo que não é bem isso que acontece. Pronto, agora já passei o meu terceiro fenômeno. Se vocês estiverem indo rápido, vocês podem interromper aí. O que acontece no quarto fenômeno é a difração. A difração nada mais é que o encurvamento dos raios da onda. É meio estranho, né? Mas uma coisa que depende, a refração depende, é o comprimento de onda. Se a gente for pensar em fenômeno físico, a difração depende do comprimento de onda. A difração, mas o que é a difração, né? A difração, ela vai fazer a onda curvar. Ela vai fazer a onda sofrer essas curvações. É por isso que se a minha mãe falar ali na sala, por exemplo, eu aqui no quarto vou entender, vou escutar. Porque, de alguma forma, a onda não percorre uma linha reta. Ela curva os obstáculos e faz eu escutar, né? No caso da onda sonora. É importante pensar que esse obstáculo ele tem que ser comparável ao meu comprimento de onda da onda, né? Então, se eu pegar um obstáculo grande demais para o meu comprimento de onda, a luz ignora, ela vai percorrer uma linha reta. Mas se eu pegar um obstáculo, no caso essa fenda aqui, ó, com um comprimento de onda comparável à minha onda, o comprimento de onda comparável ao meu tamanho do obstáculo, a luz vai fazer essa curvatura. Se eu botar uma lanterna aqui, a lanterna, nesse caso aqui dessa figura, a lanterna provavelmente não vai iluminar esse carinha aqui, porque a luz, esse obstáculo aqui é muito grande para o comprimento de onda da luz. Então ela não curva. Ela vai agir como se fosse uma linha reta, nesse caso. Aí tá aqui uma linha de transmissão também, sofrendo a difração, ó. Vocês estão vendo que a onda curvou, né? E é justamente isso.
Difração pensou em curvatura da onda e pensou em comprimento de onda, que é uma condição. O comprimento de onda é equiparável ao obstáculo. A interferência é o último fenômeno de onda. A interferência, temos dois tipos de interferência. A interferência construtiva e destrutiva. A interferência é quando uma onda se encontra com outra onda e elas, no determinado momento que elas se encontram, elas vão interferir uma na outra. Mas essa interferência é pontual, é no momento que elas se encontram. Por isso que eu botei aqui, ó, um pulso de onda representando a onda, ó, e o outro pulso de onda. Quando elas se encontrarem aqui, numa interferência construtiva, o que vai acontecer? Elas vão se somar, elas vão amplificar o movimento, o tamanho delas. Mas depois elas não vão sofrer alteração nenhuma. Então elas passam como se nada tivesse acontecido. Uma coisa na interferência construtiva, por exemplo, é a construção dos teatros, né? O teatro é construído para ter o máximo de interferência construtiva possível, para que o cantor aqui não precise gritar muito, né? E a interferência destrutiva é justamente o contrário, quando há uma oposição de fase, e essa oposição de fase interfere de modo a destruir a amplitude da onda. Mas depois não acontece nada. Isso acontece nos aviões, por exemplo. Ou então nos presídios, né? Quando as empresas de telefonia vão bloquear uma onda, o que acontece é que elas lançam uma outra onda da mesma característica que tem uma fase invertida em relação à primeira onda. O que vai acontecer? Vai haver um bloqueio, né? Vai haver uma interferência destrutiva, vai destruir a onda. Aqui no avião também acontece isso. O barulho dos motores também vai sumir. É mais ou menos isso. Eu meio que vou pular essa parte aqui, vou deixar no slide, mas é bem intuitivo, tem essa equação aqui. A interferência, ela obedece dois critérios, que é a diferença de caminho e a diferença de fase, que é a fase eu já havia comentado, né? E aqui eu tenho a equaçãozinha, né? A diferença de caminho, a diferença de deslocamento é um múltiplo, tem que ser um múltiplo de lambda sobre 2. Se esse múltiplo for par e as ondas estiverem em fase inicialmente, né, ó, as duas fontes aqui estiverem lançando uma onda igual, o que acontece é que isso aqui vai ser construtiva, a interferência. Se for ímpar, destrutiva. E se as ondas estiverem em oposição de fase, e o K for par, o que acontece? A onda é destrutiva. E se o K for ímpar, a onda é construtiva. É bom montar uma tabelinha depois para vocês verem isso aqui. E com isso eu vou deixar para o Wesley, eu acho que já estourei meu tempo aí. Show de bola. Pode parar a apresentação aí, Joab. Eu boto aqui a minha. Tudo bem. Estou esperando aqui. Pode tirar. Tu pode parar a tua apresentação aí. Tá? Eu tô tentando. Lá no Google Meet, tu pede para parar, por favor. Aí tá certo. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir de boa? Enquanto o jovem finaliza aí a apresentação dele? Sim. Pronto, top. Obrigado, galera. Valeu. Vou começar aqui a apresentar a mim, então. Deixa eu ver aqui. Jovem apresentou. Pronto. Top. Vamos aqui. Me confirme aí se já apareceu, por favor. Tá aparecendo agora. Pronto, top demais. Vamos lá. Lembrando que no final a gente vai resolver questões sobre o que a gente está vendo agora, tá? Show de bola. Tá aqui um pouco maior. Pronto, top. Beleza, galera. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou o Wesley, beleza? E aí,
nessa parte agora eu vou focar um pouco mais na parte da onda sonora, certo? Que é a parte de acústica. A gente vai ver alguns comportamentos interessantes dentro do estudo da onda mecânica, mais especificamente o som, certo? E aí a primeira coisa que a gente tem que perceber é a natureza do som, o que realmente é essa onda sonora, certo? Então, observando essa imagem aqui, a gente percebe que existe uma perturbação na horizontal, certo? Em específico nessa imagem. E a gente percebe também que o som está se propagando na mesma direção dessa minha perturbação. E aí eu lembro lá do conceito que a Malu falou. Quando eu tenho ondas que estão sendo perturbadas e estão sendo propagadas numa mesma direção, certo? E no mesmo sentido, o que é que eu tenho? Eu tenho uma onda longitudinal, certo? Por quê? Porque quando é uma onda transversal, a perturbação e a propagação são perpendiculares entre si. Mas nesse caso, a gente percebe que tanto a perturbação quanto a propagação estão no mesmo sentido. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber que, a respeito da onda sonora, do som em si, é que ele é uma onda longitudinal. Wesley, mas eu vi também a questão de que a Malu falou que o som é uma onda mecânica, por exemplo. Exatamente, galera. Aí o porquê? Aí aqui está o porquê, certo? O que acontece é que o som em si, né, o alto-falante, o speakerzinho, ele vai começar a vibrar e as moléculas de ar que estão perto dele vão começar a sentir essa vibração. E é justamente essa vibração das moléculas que vai passando de uma para outra, tipo um efeito cascata, que me possibilita essa propagação. E a gente viu pela definição da Malu que onda só é onda mesmo quando a perturbação permite propagar. Se eu só perturbar e não tiver propagação, não é onda. E a gente percebe que aqui não, aqui tem tanto perturbação quanto propagação. E é justamente essa vibração dessas moléculas de ar que vai causar a onda sonora, o som em si, né? Então a gente percebe que vai ter hora que as moléculas vão estar bem juntinhas por causa da vibração, que são as áreas de compressão, que a gente chama, né? Compressão por quê? Porque eu estou comprimindo as moléculas para elas ficarem muito próximas. E as áreas de rarefação. Por que rarefação, Wesley? Aí a gente lembra lá da química, né? Do ar rarefeito. O ar rarefeito acontece quando as moléculas estão muito dispersas. E é justamente essa parte que elas estão mais distantes umas das outras. E aí a gente percebe que eu vou ter um formato, né? Vamos assim dizer, de moléculas muito juntas aqui, ó, concentração de energia grande, então a minha amplitude está grande aqui, ó. Aí eu vou ter aqui, ó, um momento em que a minha rarefação, ó, está fazendo com que a minha onda esteja lá embaixo. Então, justamente vai formar uma onda por meio dessa compressão, rarefação, certo? Então, isso acontece para formar a minha onda chamada som, certo? E aí a gente viu também, quando já falou de difração, que é uma onda tridimensional, já que se espalha em todas as direções. Então, o som é uma onda mecânica, precisa de um meio material, certo? Longitudinal, beleza? Porque direção de propagação e de perturbação estão no mesmo sentido, e tridimensional. Além disso, certo? É importante a gente destacar que a velocidade do som em meio gasoso é menor do que em meio líquido, que é menor do que em meio sólido. Por quê? Aí a gente lembra da química também. No meio gasoso, as moléculas estão muito espalhadas. Então, para elas ficarem transmitindo as informações umas para as outras, no efeito cascata, vai ser mais difícil. Então, essa informação vai demorar mais tempo para chegar na próxima molécula. Isso demora mais tempo, certo? A velocidade é menor. A gente sabe disso. No líquido as moléculas já estão mais perto umas das outras, certo? E no sólido elas estão praticamente juntas, beleza? Então, por isso que naqueles filmezinhos antigos, em desenho, pica-pau, as coisas, normalmente a galera colocava o ouvido no chão, né? Para escutar as coisas chegando antes mesmo delas chegarem. Por quê? Porque o barulho do som no ar demora mais para chegar do que o barulho do som no chão, certo? Por quê? Porque o chão é sólido e o ar é gasoso. E as moléculas se espalham mais rapidamente, o som se espalha mais rapidamente no sólido. Beleza? Então isso aqui é bem importante, galera. Vocês saberem disso aqui. Show? Show de bola? Tranquilidade? Qualidades fisiológicas do som. Galera, isso aqui disparado é o que mais cai de som na parte de acústica nos vestibulares. É você saber quais são as características por trás da onda sonora. E aí são três, basicamente, que é a altura, intensidade e o timbre, certo? Então, a gente vai desmembrar um pouquinho cada uma dessas agora, certo? Galera, a altura do som.
gente, isso aqui confunde todo mundo, certo? A gente meio que trabalha, vamos assim dizer, com a oralidade, né? O senso comum. Normalmente, quando alguém pede para aumentar o som, a gente entende que a gente quer ouvir o som com maior intensidade, certo? Mas, na verdade, isso é um equívoco do ponto de vista físico, certo? Por quê? Porque a altura do som está relacionada com a frequência de vibração da onda, certo? Com a agudez do meu som. Então, ondas que possuem uma altura elevada, ou seja, sons altos, eles são sons agudos, certo? Por quê? Porque a frequência de oscilação é alta. Por isso é um som alto, porque a frequência de oscilação é alta. Então, a altura do som não está relacionada com o som ser forte ou com o som ser fraco, está relacionado com a frequência. Então, altas frequências, sons altos, que se tornam sons agudos, certo? E o contrário, a recíproca é verdadeira. Se o som é baixo, é porque tem baixa frequência. Quando tem baixa frequência, é um som grave, certo? Aí a gente lembra aí, por exemplo, da guitarra e do contrabaixo, né? Normalmente, os sons da guitarra são mais agudos que o do baixo. Por isso que a guitarra é mais alta que o baixo, certo? O baixo recebe esse nome justamente pela frequência que ele emite. É uma frequência baixa, ou seja, é um som grave, beleza? E aí a observaçãozinha importante aqui, ó. A frequência audível está entre 20 Hz e 20.000 Hz. Então, essa é mais ou menos a faixa audível que a gente consegue captar por meio do nosso ouvido, né, em si. E aí, galera, tem uma observação. Com o passar do tempo, isso aqui pode alterar, certo? Então, eu vou escutar menos uma faixa menor de som. Por quê? Porque os meus órgãos não, né? Vamos assim dizer, as partes internas do meu ouvido, né, vão permitir menos essa transformação da informação sonora do ambiente para o meu cérebro em si, certo? E Wesley, tu me disse que o som precisa vibrar, tem uma coisa vibrando para formar o som. De fato, galera, isso acontece no nosso tímpano, certo? O tímpano é justamente uma membranazinha que o ar, quando bate, vibra ela, e aí ela vai vibrar as moléculas próximas a ela e vai transmitir a informação de som para a gente. Beleza? Então não confundam mais. A altura tem a ver com frequência. Vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho duas ondas de mesma amplitude, só que essa aqui tem muito mais informação no mesmo tempo. Então a frequência dela é maior. Então aqui eu tenho um som alto e aqui eu tenho um som baixo, certo? Aqui eu tenho um som agudo e aqui eu tenho um som grave. Show? Aí falando de altura, aí a gente pode partir para a intensidade, que é o que a gente costuma chamar de altura no nosso dia a dia, que na verdade não é altura, é intensidade. E aí sim, a intensidade do som está relacionado com a energia que a onda sonora transmite. E como energia, a gente pode estar relacionando também aí com intensidade e com potência, certo? Beleza? Então, já que intensidade é potência sobre área, certo? Isso aí é coisa da dinâmica. Mas aí, ó, o que é que acontece? Se um som tem muita energia, tem muita potência, a intensidade dele vai ser elevada, que é o que a gente entende como som forte. Por exemplo, um grito, certo? Agora, um sussurro já seria um som fraco. Por quê? Porque ele tem menos energia. Mesmo que a frequência seja a mesma, aqui eu fiz questão de botar uma imagem que a frequência é a mesma. Então, se eu perguntar qual som é mais alto, a resposta é nenhum dos dois. Por quê? Porque eles têm a mesma altura, já que eles têm a mesma frequência. Mas qual som é mais forte? Aí, com certeza, o primeiro, visto que eu tenho uma maior amplitude, certo? Então, jamais cometam o equívoco entre altura e amplitude, certo? Amplitude no sentido de intensidade. Então, altura e intensidade. Altura, frequência. Intensidade, amplitude. Beleza? Show de bola? E, por fim, o timbre. Galera, o timbre de um som é o formato da minha onda, certo? É o formato do meu pulso de onda. E é isso que me permite diferenciar as fontes sonoras, certo? Ah, como é que eu sei que meu pai está falando comigo e não é minha mãe? Se eu falar assim, ei, mãe, fala comigo no tom Mi, e pai, fala comigo no tom Mi também, da nota musical Mi, né? Falem os dois no Mi aí. Como é que eu vou caracterizar quem está falando o quê? Meu pai, eu vou saber que está falando comigo quando é ele, e quando é minha mãe também vou diferenciar. Por quê? Porque as cordas vocais de ambos são diferentes. Então, elas vão formar um pulso de onda com um formato diferente, mesmo que na mesma frequência, mesmo que na mesma intensidade, certo? Se eles falarem exatamente
na mesma intensidade sonora, certo? E na mesma altura, ou seja, na mesma frequência, eu vou conseguir diferenciar pelo formato do meu pulso de onda. E é isso que é o timbre. Por isso que a gente consegue, um Fá de uma guitarra é diferente de um Fá de um piano. A gente consegue distinguir pelo timbre, certo? Então aqui tem alguns exemplos, ó, todas elas têm a mesma frequência, mesma amplitude, certo? Mas o que é que muda? O formato do pulso de onda. Beleza? Então, isso aí é muito comum no nosso dia a dia agora, principalmente na quarentena, né? Quando eu tô aqui no meu quarto, meu pai me chama, eu sei que é ele que tá me chamando. Quando minha mãe me chama, eu sei que é ela que tá me chamando. Por quê? Por causa do timbre. Show? Show? Tranquilo? Tranquilo? Beleza? E, por fim, efeito duplo. Galera, o efeito duplo, ele só vai existir quando houver vamos assim dizer, um deslocamento relativo, certo? Entre fonte e observador. Se uma fonte sonora está em movimento relativo em relação ao observador, vai existir o efeito Doppler. E o que é esse efeito Doppler? É a percepção diferente da frequência emitida. Como assim, Wesley? Se a fonte emite uma certa frequência, se houver movimento em relação ao observador, o observador vai estar uma frequência diferente, justamente por causa desse movimento relativo. E o que é que acontece, Wesley? Quando a fonte se aproxima, vocês concordam que o som se move mais rápido que a fonte. Então, se a fonte está vindo em direção ao observador, eu vou ter mais frentes de onda, né? Ou seja, o som vai estar chegando cada vez mais rápido ao meu observador. Se ele está chegando cada vez mais rápido, quer dizer que a frequência dele aumentou. Então, quando a fonte se aproxima do observador, eu tenho um aumento da minha frequência percebida. A frequência emitida não muda. Por quê? Porque a frequência é a identidade da fonte, certo? A frequência só depende da fonte. Então, a frequência emitida não muda jamais. Certo? Obviamente, se a questão disser que a frequência muda, aí beleza, muda. Mas se eu não disser nada, a fonte está emitindo sempre a mesma frequência. Agora, como ela se aproxima do observador, aí eu percebo um aumento de frequência, certo? Por quê? Porque o som está chegando mais rápido. E o contrário também vai ser intuitivo. Se a fonte se afasta do aproximador, ou do observador, perdão, eu vou ter cada vez mais demorado o som chegando no observador. Então, a frequência dele vai cair, certo? Tá? Vou ter menos informações ao longo do tempo, menor frequência. Se é menor frequência, eu vou ter um efeito de o som se tornando mais grave. Então, se eu me aproximo, o som se torna mais agudo, maior frequência. Se eu me afasto, o som se torna mais grave, menor frequência, certo? E aí temos vários exemplos, né? Temos aí carro de Fórmula 1, ambulância, carro de polícia, coisas desse tipo aí, certo? E aí a observaçãozinha aqui que eu coloco é que é importante, mas não tanto pela recorrência, certo? O que é mais importante é você entender o que é o efeito Doppler. E aí, entendendo o efeito Doppler, pode ser que algum dia venha a cair uma questão de contazinha do efeito Doppler, que é um pouco intuitiva. A gente pode pensar como uma regra de 3, né? A frequência emitida está para a velocidade do som em relação a quem emite. Quem emite é a fonte, certo? Então, a frequência emitida está para a velocidade do som em relação à fonte. Assim como a frequência ouvida, quem aqui escuta? O observador. Então, está para a velocidade do som em relação ao observador. Então, aqui tem um exemplozinho da forma, né? Como ela pode cair. E aí, aqui o exemplo da ambulância, como eu tinha dito. E aí, para quem curte aí, ó, The Big Field, né? A gente tem o Sheldon, que foi fantasiado de efeito Doppler na festa de fantasia deles. Beleza? Então, a gente percebe aqui, ó, que eu tenho maior frequência e eu vou mudando a frequência na fantasia dele. Beleza? Então, isso é o efeito Doppler. Show de bola, galera. Tranquilidade. Então, agora, ó, Wesley, dúvidas, pode falar. tinham pedido para tu explicar o efeito Doppler de novo. Show, vamos lá. O que é o efeito Doppler? É quando a fonte e o observador não estão em repouso em relação entre si, certo? Existe um movimento relativo entre eles, seja de aproximação, seja de afastamento. Quando existe esse movimento relativo, a frequência que o observador vai perceber, vai registrar, é diferente daquela frequência que a fonte emitiu, certo? Se a fonte se aproxima, eu tenho mais informação chegando ao longo do tempo, então a frequência está aumentando, então o som se torna mais agudo. Se a fonte se afasta, eu tenho menos informação ao longo do tempo, então a frequência diminui, se torna uma frequência menor, né? Um som mais grave.
Então, é basicamente isso. É a mudança na percepção da minha frequência, certo? Mesmo que a frequência emitida seja sempre a mesma, eu vou perceber de forma diferente por causa do movimento relativo. Beleza? Foi, Malu? Foi, acho que foi. Show. Show Tudo de bola, ok, show de pessoal? bola. Sem mais dúvidas, aí os meninos podem começar a fazer as questõezinhas deles. Pronto. Tem um exemplo bem legal do efeito Doppler, para quem está comigo, é o balde enchendo, né? Quando você está enchendo o balde, você nota que a frequência que a água está... A frequência do som do balde enchendo é diferente, né? Você nota que o balde está enchendo. Ou então, quando você está vendo alguém do precipício e ela está gritando, né? O som vai mudar, né? Então, parece que o som está sumindo, parece que a frequência está ficando mais aguda. Já no balde, parece que o som está ficando mais encorpado, parece que a frequência está aumentando. E é justamente essa percepção que é o efeito Doppler aí, que o Wesley estava falando. Beleza? Show de bola, show de bola. Pronto, meninos, está aí. Vocês podem começar, se quiserem, as questões de vocês aí. Ó. Pronto, então vamos começar aqui essa primeira questãozinha, tá? Bem teórica. As ondas são formas de transferência de energia de uma região para outra. Existem ondas mecânicas, que precisam de meios materiais para se propagarem, e ondas eletromagnéticas, que podem se propagar tanto no vácuo como em alguns meios materiais, como a gente viu, né? Então, sobre ondas, podemos afirmar corretamente que, item A, a energia transferida por uma onda eletromagnética é diretamente proporcional à frequência dessa onda? Vamos fazer assim, ó, para facilitar a resolução, a gente vai analisando item por item e já vai dizendo o que está certo e o que está errado, tá? Não, deixa lá na questão. Não, sim, eu estava resolvendo. Aí depois a gente passa o slide e diz que ficou salvo lá a resolução. Então, vamos lá. Esse item A, né, diz que a energia é diretamente proporcional à frequência dessa onda. O que significa ser diretamente proporcional? É que quanto maior a frequência, maior a energia transferida, né? Quando um aumenta, o outro aumenta, quando um diminui, o outro diminui. Isso é ser diretamente proporcional, né? Quando é inversamente ao contrário. Quando um aumenta, o outro diminui e vice-versa. Certo? Então, esse item está correto, certo? Vamos pensar qualitativamente, porque existe uma equação, tá? Mas ela não vem ao caso, assim, ela é da parte ali já mais da relatividade. Mas vamos pensar, né, qualitativamente. Por que esse item faz a gente pensar que está certo? Porque pensa assim, a frequência no número de perturbações em um dado intervalo de tempo, então tu pode pensar assim, se a minha frequência é maior, eu tenho mais perturbações, né, naquele tempinho, então é como se eu tivesse mais energia sendo transportada, tá? Isso é uma forma legal de pensar. Mas também você poderia fazer por eliminação. Vamos ver os outros itens. Tu vai sempre corrigindo o que está errado nos outros itens, tá? Item B. Mas o item A é o correto, tá? Mas vamos corrigir os outros. Item B. O som é uma espécie de onda eletromagnética. Opa, já errou aí. Lembra que a gente acabou de ver de novo, né, também com Wesley. Ele frisou bastante que o som é uma onda mecânica, tá? Então, o item B já está errado por causa disso. E por isso pode ser transmitido de uma antena a outra, como ocorre nas transmissões de TV e rádio. Certo, item B incorreto. Item C. A luz visível é uma onda mecânica que somente se propaga de forma transversal? Errado. A luz é uma onda eletromagnética, tá? Tornando o item C falso. Item D. Existem ondas eletromagnéticas que são visíveis aos olhos humanos, como o ultravioleta, o infravermelho e as micro-ondas. Pronto, foi por causa desse item que eu coloquei aquele slidezinho extra, tá? Mas o que está errado nesse item? Que essas ondas não compõem o espectro visível, certo? O ultravioleta está naquela frequência acima, né? E o infravermelho e as micro-ondas estão naquela frequência abaixo do vermelho. E o item E, o infrassom é uma onda eletromagnética com frequência abaixo do audível. O que está errado aí? Que não é uma onda eletromagnética, né? O som a gente sabe que é uma onda mecânica. Então, o infrassom a gente pode deduzir que é uma onda mecânica, e como tem o infra, né, que nem o infravermelho, que é uma frequência abaixo do vermelho,
O infrassom tem uma frequência abaixo do som, abaixo do audível, certo? Tornando o item E falso. Então, nosso item correto é o A. Mas a resolução está aí direitinho para vocês olharem depois, tá? Joab? Bem, Pronto. agora a gente vai para a questão 2, que é do Enem 2010. Vou ler bem rapidinho. As ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta em um meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil, por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir a onda de rádio sobre essas localidades devido à ionosfera. E um pouquinho rápido, né? Pode passar. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas em litoral no Brasil e a região amazônica é possível por meio da... Bem, exatamente. É sobre a gente já tem a resposta aí, que é a reflexão, mas volta lá para os itens para a gente pensar. A gente está falando de as ondas sendo transmitidas para um lugar para o outro, né? E sendo alcançadas, né? A única alternativa, as únicas duas alternativas que poderiam ser, logicamente, seriam difração e reflexão. Como vocês sabem, a difração é o encurvamento da onda, né? Com certeza, não é essa, porque vocês lembram da condição de difração que eu coloquei? A difração precisa de um obstáculo comparável ao comprimento de onda. E se um muro já é um comprimento de onda muito grande para uma luz, para uma onda eletromagnética, então, com certeza, não é difração. Ela não pega os requisitos necessários para difração. Então, a única forma é a reflexão, como tem essa figura aí. Ó. Ela vai refletir na ionosfera e na superfície da Terra até chegar lá, na Amazônia. Qualquer dúvida aí, pode falar. Show. Show. Então, galera, questãozinha de número 3, minha parte, certo? Acústico. Em linguagem técnica, um som que se propaga no ar pode ser caracterizado, entre outros aspectos, por sua altura e por sua intensidade, galera. Então, ó, ele está falando aqui de altura e intensidade. Então, ó, ele pergunta quais características do som, certo, estão relacionadas a esse parâmetro, beleza? Ao parâmetro de altura e ao parâmetro de intensidade. Então, ó, respostazinha aí, ó. Altura. A gente viu que a altura tem a ver com o som ser agudo ou grave, que tem a ver, por sua vez, com a frequência. E a intensidade tem a ver, obviamente, com a sua potência, né? Com a sua quantidade de energia, com a sua amplitude da onda, certo? Quanto maior a amplitude, maior a quantidade de energia, maior a intensidade sonora, certo? E quanto maior a frequência, mais agudo o som, menor a frequência, mais grave o som. Beleza? Então, essa questãozinha aqui é só para vocês verem, realmente cai muito essa questão de qualidades do som. Então, comprimento de onda não tem a ver nem com a altura, nem com a intensidade, certo? Velocidade também nada a ver, beleza? Amplitude, aí beleza, amplitude tem a ver com intensidade, mas ele pedia respectivamente. Então, não pode ser no item C nem no item D. E o item E, amplitude, de fato, tem a ver com a intensidade, mas a altura tem a ver com a frequência, não com a velocidade, certo? Só um adendozinho aqui, a Malu falou da questão da onda, né? Da expressãozinha, do comportamento de onda. E aí é importante frisar, galera, o seguinte, na equação, eu tenho que V é igual a lambda F. Show de bola. Mas como eu disse para vocês, a frequência só depende da fonte. Então, se eu disser, por exemplo, que a velocidade é diretamente proporcional à frequência, é meio estranho eu dizer isso. Por quê? Porque a frequência, ela meio que não muda, certo? Depende só da fonte. O que é o mais correto a gente falar também é que o comprimento de onda, ele é V sobre F. Aí sim. Por quê? Porque se eu mudar o comprimento de onda, aí eu mudo a minha velocidade.
certo? Se eu mudar o comprimento de onda, Wesley, eu vou mudar a frequência? Não, eu vou mudar a velocidade, porque a frequência depende da minha fonte. Por isso, na refração, quando o Joab falou, certo? Quando eu mudo de meio, a velocidade e o comprimento, mas a frequência se mantém, certo? Então, só um adendozinho aí para falar de velocidade, já que nessa questão fala de velocidade também. Show, show, show. Vai lá, Malu. Pronto, perfeitamente. Então, agora na questão 4, a gente vai fazer uma continha bem rápida, tá? Que é exatamente usando essa expressão que o Wesley acabou de lembrá-los, né? Do V igual a lambda F. Essa expressãozinha tem que estar, assim, escrita na testa, tá? Vamos ler aqui o enunciado. O som mais grave que o ouvido humano é capaz de ouvir possui comprimento de onda igual a 17 metros. Ó, muito importante, já está em metro, ok. Mas sempre, antes de fazer os cálculos, sempre se certifique de que está em metro, tá? E uma dica também que eu acho bem relevante é você sempre anotar todas as informações da questão, todos os dados, antes de começar a fazer os cálculos e fazer logo as transformações de unidades necessárias, tá? Sendo assim, determine a mínima frequência capaz de ser percebida pelo ouvido humano. Aí, nos dados, ele nos deu a velocidade do som no ar, né? 340 metros por segundo. Então, a velocidade também já está na unidade correta, tá? A velocidade a gente precisa que esteja em metros por segundo. O comprimento de onda em metros. E a frequência em hertz, né? Que é 1/segundo. Então, beleza. Então, aqui nos cálculos seria V igual a lambda F, né? Nós vamos apenas substituir os valores que nós temos nessa equaçãozinha. O V, ele deu que era 340, o lambda, ele deu que era 17 metros, e a gente quer saber o F, né? Se eu tenho uma equaçãozinha de 3 incógnitas e eu tenho 2 delas, eu consigo descobrir a terceira. Então, só passa dividindo o 17, né? Já que estava multiplicando, fazendo essa divisão, 340 dividido por 17, dá 20. E na resposta final, a gente sempre coloca a unidade, né? No caso da frequência, hertz. Então, o item correto seria o D, 20 hertz. Certo? Show. Agora nós vamos para a quinta questão. O Enem 2011, a questão. Vou ler bem rapidinho. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo e próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado na figura. Sabe-se que o som, dentro das particularidades, também se comporta dessa forma. Olha o que a gente tem aí nessa figura, e é mais ou menos o que a gente explicou de fração, né? A gente tem aí no instante inicial uma fresta muito grande, né? Um obstáculo com um comprimento grande, e a luz está ignorando isso, porque a luz tem um comprimento muito pequeno, então isso aí não vai surtir efeito nenhum. Mas à medida que você vai diminuindo, você consegue ver que a luz também consegue curvar, né? Então vamos ver o que ele está pedindo aí na questão. Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Bem, é bem evidente que o fenômeno que a gente quer é a difração, né? Então, eu vou começar do item E para explicar os outros fenômenos. Exatamente, difração. O item é: ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que a taça de cristal quebre. Bem, esse é um fenômeno que é um fenômeno muito, muito peculiar, que é a ressonância, né? É importante a gente lembrar que o cristal não quebrou porque teve a ressonância. A ressonância causou a vibração. O cristal, estruturalmente, não é capaz de suportar a vibração e ele quebrou. Mas isso aí é só uma coisa a mais. Esse efeito é a ressonância. O item D: ao ouvir a ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som muito agudo, som mais agudo do que quando aquela se afasta. Como Wesley explicou, esse é o efeito Doppler. A percepção do som muda com o observador, a fonte se afastando ou aproximando, né? E o item C: ao encostar o ouvido no chão,
o homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. Isso é uma propriedade do som, não necessariamente é um efeito de ondas, que a gente citou. O som se propaga melhor em meios sólidos, né? Do que em meios líquidos e meios gasosos, como o Wesley está colocando aí. E o item B, ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. Isso é o fenômeno do eco ou reverberação, se você quiser ser menos criterioso, né? Então, não é o efeito que a gente quer, que é a difração. Sobrou para o item A, né? Que eu deixei por último, obviamente. Ao se esconder atrás de um muro, o menino ouve a conversa de seus colegas. Bem, esse é justamente o exemplo que eu usei para difração, que é a luz possui um comprimento de onda muito grande e é comparável ao comprimento de um muro. Por isso, a luz consegue fazer essa curva aí e fazer o nosso outro amigo aí escutar o que ele está conversando aí atrás do muro. Quem assiste o Milagre na Cela 7 aí, ó, também vai lembrar dessa cena aí, sabe? Só para deixar claro. A física está em todos os lugares, galera. Sou eu, né? Vamos lá. Quando se ouve uma orquestra tocando uma sonata de Bach, consegue distinguir diversos instrumentos. Certo, galera? Então, ó, consegue distinguir, não quero azul, quero amarelo. Diversos instrumentos. Beleza? Mesmo que estejam tocando a mesma nota musical. Certo? Então, eu consigo distinguir, mesmo que a intensidade e a frequência sejam similares, galera. Então, ó, isso aqui tem a ver com o formato do meu pulso de onda, né? Então, qual é a característica que está relacionada ao formato do pulso de onda? Aí, obviamente, como eu tinha falado, é o timbre. A altura tem a ver com o quê? Com a frequência, só que é a mesma nota, então, mesma frequência. Potência tem a ver com a intensidade, né? Tem a ver com a amplitude, então não tem a ver com o instrumento. Certo? Intensidade e potência estão relacionados, e a frequência, de novo, ó. Frequência tem a ver com a altura, né? Tem a ver com a nota musical em si. Show, show? Beleza? Entendido por que é o timbre? Beleza, Malu? Tem alguma dúvida aí? Não. Show. Tá de boa. Então, simbora. Certo, agora questãozinha 7. A respeito da classificação das ondas, marque a alternativa incorreta. Atenção lá sempre ao comando da questão, né? Para nos confundir. Agora ele quer a incorreta. Então vamos analisar. Item A. As ondas classificadas como longitudinais possuem vibração paralela à propagação. Ou seja, paralela quer dizer que não é perpendicular, né? Que é exatamente na mesma direção, tá? Um exemplo desse tipo de onda é o som. Perfeitamente, né? A gente já está cansado de saber aqui que o som é uma onda longitudinal e o que significa isso. Beleza, então item B. O som é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional? De novo, a gente já está cansado de saber disso, né? Então item B corretíssimo também. Classificação quanto à natureza, quanto à direção de propagação e à direção de vibração. Item C. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais? Esse item podia ficar meio duvidoso, tá? Porque a gente pode pensar, tipo, a luz é uma onda... Opa, me confundi, gente. Item C tá certíssimo. tá certo. Item D. A frequência representa o número de ondas geradas dentro de um intervalo de tempo específico. A unidade Hertz significa ondas geradas por segundo. Exatamente, né? Na definição de frequência, a gente viu que é um número de ondas num certo intervalo de tempo. E a unidade é o Hertz mesmo, que é 1 sobre segundo. Pronto. E o item E, né? O único que sobrou, mas vamos ver por que ele está errado. Quanto à sua natureza, as ondas podem ser classificadas em mecânicas, eletromagnéticas, transversais e longitudinais? Não. Quanto à natureza, elas só podem ser mecânicas ou eletromagnéticas, tá? Transversais e longitudinais já seria quanto à direção de propagação, que no caso a gente também teria as mistas, né?
que seriam as ondas do mar. Alguma dúvida nessa questão? Não? Então, vamos para a próxima. Bem, a questão 8, Enem 2017. Ao sintonizar uma estação de rádio, o ouvinte está selecionando apenas uma dentre as inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho. Essa seleção acontece em razão da ressonância do circuito receptor com a onda que se propaga. O fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda. Bem, aí a gente tem aí algumas características da onda: amplitude, frequência e velocidade. No caso, só são essas três, né? Polarização é um outro efeito que eu não abordei, né? É um efeito de filtração, de filtro da direção de propagação da onda. E a intensidade é o efeito que o Wesley falou, né? Que ele falou para a intensidade do som, né? Existem que é alguma coisa ligada diretamente à amplitude. E a velocidade, a frequência e a amplitude, né? Bem, a gente já tem o que a gente quer, né? Que é a ressonância. E qual é o efeito ligado à ressonância? Frequência. Lembrem-se que quando eu defini ressonância, eu falei de frequência natural. O gerador da ressonância vai causar uma vibração num outro sistema a partir da frequência natural daquele outro sistema. Então, ele vai fazer aquele outro sistema vibrar. Esse efeito de ressonância é o mais difícilzinho de entender de todos os efeitos, na minha opinião, também. Então, esse negócio de frequência natural é bem complicado de entender, mas é mais ou menos isso. Uma fonte faz que um outro sistema vibre. Ela está vibrando e faz que um outro sistema vibre também. Isso aconteceu com a ponte, aconteceu com o cristal, lá no exemplo que eu falei, né, do cara fazendo movimentos circulares. Então, é mais ou menos isso que vai responder essa pergunta, é a frequência. A frequência está muito relevante para a ressonância. Pode ir, Wesley. Vamos lá, galera. Ondas sonoras são compressões e rarefações do meio material através do qual se propagam. Isso é verdade, né? Foi exatamente a definição de som que eu dei. E aí, galera, podemos dizer que o som pode se propagar através do vácuo, certo? Aí a questão já me deu a resposta dizendo que não pode ser esse item A, né? Por quê? Porque ela está falando que é do meio material no qual se propaga. Então, não pode se propagar no vácuo, porque o vácuo é a ausência de meio material. Então, item A está bem errado por causa disso. Item B. O som não pode se propagar através de um sólido. É errado, o sólido é um meio material. Então, o som pode se propagar lá tranquilamente, inclusive, se propaga muito mais rápido em meio sólido. Beleza? O som somente se propaga através do ar. É errado. Certo? Tanto faz. Meios gasosos, meios líquidos e meios sólidos. Certo? D. As ondas sonoras transmitem-se mais rapidamente através de líquidos e sólidos do que através do ar. Show de bola. Por quê? Porque as moléculas de ar estão mais próximas em líquidos e em sólidos e a informação se transmite mais rápido. Beleza? E no item E. As ondas sonoras não se verificam, não se verificam os fenômenos de interferência nem de difração. É errado. Certo? A partir do momento que eu grito de um lado do muro, por meio de difração, né, eu consigo ouvir do outro lado. Certo? E ao mesmo tempo de interferência. Existe interferência sonora? Só o que tem, né? Então, do mesmo jeito aí que quando a Malu ligou os dois aparelhos dela, o notebook e o celular, deu interferência. Por quê? Porque o celular estava enviando áudio, o notebook estava recebendo, e além de enviar o próprio áudio do notebook, o notebook começou a enviar o áudio que ele estava recebendo. Então, tinha interferência. Certo? Então, aí começou a ter outros fenômenos ondulatórios também, que é o tal do batimento, né? E aí, uma coisa leva a outra. Então, com certeza, ondas sonoras percebe-se interferência e difração. Beleza? Show de bola, galera? Show demais. Show. Se alguém tiver alguma dúvida, pode botar aí no chat. Certo, agora a questão 10, tá? A questãozinha caiu no Enem 2013. Ela precisa tanto de interpretação, né, como
uma continha. Vamos ver o que ela pede. Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam, sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva, conforme ilustração. Aquele negócio, né? Do não sei o que a gente se levanta, né? Enfim, calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é 45 km por hora. Opa, a velocidade não está em metros por segundo, né? Já sabemos que teremos que fazer uma transformaçãozinha aí. E que cada período de oscilação contém 16 pessoas. Já precisa da interpretação, porque período geralmente a gente sabe que é um tempo, né? O período. Mas período com 16 pessoas, vamos ter que estudar isso aí. Que se levantam e sentam organizadamente e distanciadas entre si por 80 centímetros. Tá, então ele está dizendo que um período tem 16 pessoas e cada pessoa está distanciada entre si de 80 centímetros. Nessa ola mexicana, a frequência da onda em hertz é um valor mais próximo de... Pronto, aí a gente... Pode passar o slide, por favor. Pronto, aí a gente anota aí os dados, né, como eu falei, que é sempre bom fazer isso. Então, a gente tem o V, a gente tem o T, mas o T não está em segunda, a gente tem a distância entre as pessoas, a gente quer o F. Pronto, já podemos pensar na expressãozinha do V igual a lambda F, né? A gente tem o V, a gente quer descobrir o F, mas não temos o lambda. Então, vamos usar os outros dados que nos deram para descobrir o lambda. Como é que a gente faz isso? Tem que sempre imaginar a situação, tá? Eu fiz desenho aí para ficar um pouco mais claro, então o que é que ele quis dizer com esse período? Nós temos 16 pessoas que vão se levantar e sentar, né? Formando a ondinha. E nessas 16 pessoas, a distância entre cada uma delas é de 80 centímetros, tá? Então, a gente só tem que ficar atento a uma coisa. Não vão ser 16 vezes 80 o espaço, tá? Vai ser 15 vezes 80. Porque se você for ver, ó, a pessoa que está atrás faz meio que dupla com a pessoa que está na frente, né? Eles estão a uma distância de D. Mas a última pessoa não vai ter ninguém na frente dele. Então, não vão ser 16 vezes 80, vão ser 15, tá? Deu para entender essa analogiazinha pelo desenho? Imagina se fosse essas 5 pessoas que estão desenhadas aí. Eu tenho 4 espacinhos D entre elas. Consegue entender? Vou sempre ter N-1 espaços entre as pessoas, certo? Se eu tenho 16 pessoas, eu vou ter 15 Ds. Se eu tivesse 15 pessoas, eu ia ter 14 Ds. Nesse caso aí, eu tenho 5 pessoas, são 4 Ds, tá? Se tiverem alguma dúvida, podem falar. Certo. E por que isso aí é um lambda? Porque seria exatamente a distância entre um nó e outro, tá? Que também equivale à distância entre uma crista e outra, ou à distância entre um vale e outro. Então, como é que eu vou calcular esse lambda? Vou fazer 15 vezes o espacinho entre cada pessoa, que é o que a gente chamou de D, né? 15 vezes 80. É como se a pessoa que está em pé não contasse? Não exatamente. A pessoa que está em pé conta, só que a gente não está contando o número de pessoas, a gente está contando o espaço entre elas, tá? É isso que a gente tem que analisar. Ó, pensa, se tu tiver 3 pessoas, vai ter quantos espaços entre elas? 2, né? O espaço entre a primeira e a segunda pessoa, e o espaço entre a segunda e a terceira pessoa, entendeu? Não é desconsiderando a pessoa, é porque a gente considera o que está entre elas. Ficou mais claro? Pronto. É porque a espessura da pessoa é desprezada, entendeu? Então, tipo... Isso. Então, é realmente o que a Malu tá falando, eu só conto os espaços entre as pessoas. E entre 16 pessoas, existe quantos espaços? 15. Pronto. Entre 2 pessoas, existe um espaço. Exatamente. Entre 3, 2, tá, e vamos embora. Quando vocês ficarem na dúvida desses detalhezinhos, que realmente fica, né? É só fazer um exemplo com menos pessoas, né? Como eu fiz o de 3, o de 5, o Wesley fez o de 2, né? E aí é isso, você aplica para quantidades maiores. Então, pronto, a gente calculou o lambda, né? 15 vezes 80 centímetros, que é o espaço entre cada pessoa. E essa continha aí dá 1.200 centímetros. Só que lembra que o meu lambda, para eu aplicar na minha expressão, tem que estar em metro. Então, lembrando aí, transformar centímetro para metro, eu volto 2 casas. Então, ficou 12 metros. Pronto, já tenho o meu lambda. Agora, eu vou só transformar o meu V, ali na segunda etapa dos cálculos, tá? Para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, lembra daquela regrinha prática? Divide por 3,6, tá? E o inverso também vale, né? Quando eu tenho metro por segundo, quero transformar para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6.
Então, 45 dividido por 3,6 ficou 12,5 metros por segundo. Agora que eu já tenho o meu V e o meu lambda nas unidades que eu quero, né? Já estou pronta para descobrir o meu F. Então, vou só substituir. 12,5 igual a 12F. Passo 12 dividindo, para poder isolar o F, que é o que eu quero saber, né? E 12,5 dividido por 12 é aproximadamente 1,04. Então, na questão, se você voltar lá para o enunciado, ele quer exatamente, é um valor mais próximo de... Então, não pense que está errado, tá? Tá certo, é porque ele quer o valor aproximado. Então, seria o item C, ok? Bem, agora a gente vai para a questão 11, engrossando um pouquinho mais o caldo, né? Essa questão vai ter um pouquinho mais de conta. Essa questão aqui Enem 2017. O trombone de Kink é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar fenômeno de interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras que determina a frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem pelos caminhos e se encontram no ponto C, a saída do dispositivo onde se posiciona um detector. O trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo, com um trajeto ADC igual a AC. A gente vai entender essas coisas um pouquinho mais na figura. Capta-se o som muito intenso na saída. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC até que ele fique, como mostrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Esse praticamente nula é importante. Dessa forma, conhecida a velocidade do som no interior do tubo, 320 metros por segundo, é possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte. Vamos ver a figura e vamos ver se a gente entende mais ou menos o que está rolando aí. Ó, tá aí a figura. Esse ADC e AEC aí são o que o som vai percorrer, né, nesses tubos. Então, a pergunta que ele vai fazer é: o valor da frequência em hertz do som produzido pela fonte sonora é... Ó, essa fonte aí vai produzir um som. Esse som vai se dividir pelas duas perninhas aí do trombone, né? Como vocês estão vendo. Então, vai ter uma parte do som vindo pela essa parte ADC e a outra parte vindo pela parte AEC aqui. E no final, vai ter um detector aqui, né? Vocês lembram que eu falei, ele já falou que no enunciado que isso se trata de interferência. E vocês lembram que eu falei que uma das condições de interferência é a diferença de deslocamento do som? Se uma dessas fontes andar mais que a outra, pode ser que elas não estejam mais em fase, ou seja, pode gerar uma interferência destrutiva, ou pode gerar uma interferência construtiva, não sei. No caso da questão, se você voltar lá para a questão, você vai ver que ele diz que nessa configuração da figura, o som na saída é praticamente nula. Então, a interferência que a gente vai procurar é uma interferência destrutiva. Agora vamos para a resolução da questão de fato. Bem, a gente tem aí, eu desenhei o som, uma parte do som vindo amarelo e uma parte do som vindo roxa, né, no tubo. Então, o que a gente vai procurar primeiro? A diferença de deslocamento. Lembrando que um dos tubos é 40 centímetros, o tamanho do tubo, né? E o outro tubo é 30 centímetros. Veja que eu estou desconsiderando essa parte lateral, que o Wesley está apontando, porque ela é comum aos dois, né? Então, se eu subtrair, que é o que eu vou fazer, vai acabar cortando, né? Então, a diferença de deslocamento, na verdade, é 2 vezes essa distânciazinha 40 centímetros para o som roxo e 2 vezes a distância de 30 centímetros para o som amarelo, que é uma diferença de deslocamento de 20 centímetros. Então, um som anda mais que o outro 20 centímetros. E vocês viram a fórmula de interferência, né, que eu coloquei? Então, a gente vai seguir só a fórmula, só aplicar a fórmula. Tá aí a fórmula de interferência que eu coloquei, ó.
delta D igual a K sobre K vezes lambda sobre 2. Ó, é importante ver que a onda, se a onda está em fase ou ela não está em fase. No caso daquela onda, é emitida por uma única fonte. Então, a fonte está emitindo uma onda só. Então, ela necessariamente está em fase inicialmente. Então, a gente está vendo essa primeira caso aqui. E para ser destrutivo, olha a condição que a gente colocou. O K tem que ser ímpar. Então, tem que ser 1, ou 3, ou 5, né? Vai ser só essa equaçãozinha. Mas a gente só tem que reparar no K. É a única complicaçãozinha. Então, a gente vai usar a fórmula e vai dizer que o K é ímpar, né? Para ser destrutivo. O Sol tem uma fonte, está em fase e é destrutivo. Então, K é ímpar. Então, nós vamos procurar o comprimento de onda, que é justamente o lambda aí. Então, a gente passa o 2 para o outro lado, multiplicando o delta D. E o que vai acontecer? A gente tem que lambda é igual a 2D sobre K. Eu meio que errei aí, não foi? Não, tá certo. Ah, sim, entendi. Eu errei aí na minha resoluçãozinha. O K passa para baixo, eu isolei o lambda. O Wesley vai corrigir aí para mim. Então, o que vai acontecer? Eu vou deixar o K até o final da questão. Pronto. A gente descobriu que o lambda é 0,4K metros. Eu já transformei de centímetros para metros. Ó. É só dividir por 100, né? E o terceiro passo da questão é achar a frequência, porque ele não quer o comprimento de onda. Então, para achar a frequência, eu vou usar o que a Malu já havia explicado, que era velocidade igual a lambda vezes F. Ele informa que a velocidade do som é 320 metros por segundo. Então, eu descobri o comprimento de onda, que é 0,4 sobre K metros, e a frequência, que é o que eu quero achar, né? O que a gente vai ter no final? A gente vai ter uma frequência, se a gente dividir, né? A gente vai ter uma frequência de 800 vezes K Hz. O que vai acontecer? A gente quer a frequência mínima. Ele fala na questão que a gente quer a frequência mínima. E mesmo que se ele não quisesse, ele não dá a opção de múltiplos ímpares de 800, né? A frequência poderia ser qualquer múltiplo ímpar de 800. 800 vezes 3, 800 vezes 5, ou 800 vezes qualquer número ímpar. Mas, se vocês verem lá o item, os itens só tem múltiplos, o único múltiplo de 800 é o 800. Então, o item C. Tá aí, o único múltiplo ímpar. Tem o 1800 e o 3200, só que eles não são múltiplos ímpares do 800, né? Que é justamente o K que eu quero, né? Então, o único item correto, o único item plausível é o item C. Notem que essa questão é bem sacana, porque se você interpretar o K como par, você erra a questão, né? Ou então você tem 3 itens, pelo menos, para chutar aí. E vai chutar provavelmente errado, porque é 2 para 1, né? Show. Questãozinha aqui, galera, de acústico, certo? Teóricazinha de lives. E aí, ó, seguinte. Um professor lê o seu jornal sentado no banco de uma praça. Ele tá sentado, tá parado no banco da praça, tá lendo. E aí ele percebe que, o alarme de um carro dispara quando alguém abre lá o carro. Então ele tá parado aqui no banco e ele vê alguém abrindo o carro que está estacionado, certo? Um carro estacionado. E aí dispara o alarme. 2. Uma ambulância se aproxima da praça com a sirene ligada. E 3. Um motorista passa pela praça, ou seja, ele passou da praça, está indo embora e fica com a buzina ligada. E aí ele pergunta onde é possível observar o efeito Doppler. Então, galera, lembrando, efeito Doppler eu tenho que ter movimento relativo entre fonte e observador, certo? Então, ó, no evento 1, certo? No evento 1, eu tenho um carro estacionado e o alarme dele dispara. E o professor está lendo
jornal parado na praça. Então, professor parado, carro parado. Existe movimento relativo? Não existe movimento relativo, certo? Se não existe movimento relativo, não vai existir efeito Doppler. Então, é impossível observar o efeito Doppler no evento 1, certo? Então, ó, já descarta de cara os itens A, B e C, certo? E aí eu fico entre os itens D e o item E. Galera, no item D, ele diz que no evento 2 aumenta a frequência e no evento 3 diminui a frequência, que é verdade, né? Porque no evento 2, a fonte, que é a ambulância, a sirene da ambulância é a fonte, mas como a sirene está pregada na ambulância é a mesma velocidade, né? Enfim, é como se a ambulância fosse a fonte está se aproximando do observador. O observador está aqui parado e a fonte está se aproximando. Se a fonte está se aproximando, chega mais informação no mesmo tempo, né? Em menor período de tempo, frequência aumentou. Então, de fato, a frequência aumenta aqui. Já no 3, eu tenho aqui o meu professor lendo, eu tenho aqui o carro passando pela praça e indo embora. Está se afastando do observador. Então, chega menos informação no tempo. Chega menos informação no tempo, a frequência diminui. Então, de fato, no 1, não tem efeito Doppler, porque não existe movimento relativo. No 2, a frequência aumenta. No 3, a frequência diminui. Show, show. Beleza? E a saideira aqui, ó, galera. Ó, saideira, eu quis botar para a gente entender como é que pode cair uma questãozinha de conta de efeito Doppler, certo? Então, ó, eu tenho uma pessoa correndo a 9 km por hora. Quando ela percebe um carro da polícia se aproximando na sua direção a 72 km por hora. O som emitido pela sirene é de 8.000 Hz, a velocidade do som é de 340 metros por segundo. E aí eu pergunto qual é a frequência que o cara vai ouvir. Galera, seguinte. Vamos imaginar aqui como é que está a situação, né? Tenho aqui um carro com a sirenezinha aqui ligada, ó. Certo? E aí eu tenho aqui uma pessoa correndo nessa direção. O carro está vindo nessa direção. Certo? Está vindo aqui com 72 km por hora. E aqui a pessoa está correndo a 9 km por hora. Aí aqui eu tenho uma frequência emitida de 8.000 Hz. E eu pergunto qual é a frequência que eu vou ouvir aqui. Aí, galera, não tem segredo. Frequência ouvida está para a velocidade do som em relação ao observador, assim como frequência emitida, tá? Velocidade do som em relação à fonte, certo? Quem emite? Fonte. Quem escuta? Observador, certo? Sempre aprendendo assim que vocês não erram. E aí, como é que eu vou calcular a velocidade relativa do som em relação ao observador? Show de bola. Vamos imaginar o seguinte. Tenho aqui minha fonte emitindo um som a 340 metros por segundo. E eu tenho aqui o meu observador correndo a 9 km por hora, que é igual a, dividindo por 3,6, 2,5 metros por segundo, certo? Então, divide por 3,6, né? E aí, galera, se eu não sei como é a velocidade relativa, eu vou imaginar uma situação. Pensa o seguinte, imagina que passou 1 segundo. Quando passar 1 segundo, essa bolinha aqui vai se aproximar, vai vir parar aqui, ó, 340 metros depois, né? Porque a cada 1 segundo ela anda 340 metros. E essa bolinha aqui vai se aproximar para cá, ó, quanto? 2,5 metros, certo? No total, eles se aproximaram de quanto? De 342 metros. Em quanto tempo? Opa, 342,5. Em quanto tempo? Em 1 segundo. Então, a velocidade relativa entre eles, se um está indo de encontro ao outro, eles estão se aproximando cada vez mais rápido. Então, é a soma das minhas velocidades, em sentidos opostos. Então, a velocidade do som em relação ao observador é de 342,5 metros por segundo. Aí eu vou analisar agora a fonte e o som.
eu tenho aqui o som, 340 metros por segundo, e eu tenho aqui a fonte, a 72 km por hora, que é igual a 20 metros por segundo, certo? Obviamente, divide por 3,6 também, né? Que eu quero nessa aí. E aí, galera, não sei, o que é que eu faço? Imagino, certo? Passou 1 segundo, esse cara aqui vai andar 340 metros. Passou 1 segundo, esse cara aqui vai andar 20 metros. Então, a velocidade do som em relação à fonte é como se o som estivesse andando 320 metros mais que a fonte em cada segundo, certo? Então, por que eu quis mostrar essa questão? Para a gente entender como calcular a velocidade relativa, certo? Se os dois estão indo no mesmo sentido, a velocidade relativa é a subtração. Se os dois estão indo de encontro, a velocidade relativa é a soma, certo? Por que, Wesley? Porque eles estão se aproximando muito mais rápido. E assim eles estão se afastando muito mais rápido. Então, se afastar é diminuir a velocidade, certo? Então, mesmo sentido, diminui a velocidade. Sentido oposto, soma as velocidades, certo? Então, ó, substituindo aqui, vamos lá. Qual é a frequência ouvida? Não sei, é o que eu quero. Qual é a velocidade do som em relação ao observador? 342,5. Frequência emitida, 8.000. Velocidade do som em relação à fonte, 320 metros por segundo. E aí acabou, né? Por quê? Porque 8.000 dividido por 320 dá 16. Deixa eu ver aqui. Fiz essas contas aqui mais cedo e eu não anotei, vacilei. 8.000 dividido por 320. 25, certo? Então, frequência ouvida vai ser 25 vezes 342,5, certo? Lembrando que isso aqui tudo é 25. Então, a minha frequência ouvida vai ser quanto, galera? 25 vezes 342,5, que dá 8.562,5 Hz. Galera, se você chegar aqui nessa parte, achou a frequência ouvida, para ter uma ideia se você acertou ou errou, não vou dar certeza, mas para ter uma ideia, você pode ter pelo menos um senso crítico. Se a fonte está se aproximando do observador, a frequência tem que aumentar, certo? Então, de fato, ó, a frequência que eu vou ouvir é maior do que a frequência que eu emiti. Então, pelo menos eu tenho um caminho de estar certo. Beleza? Então, ó, frequência ouvida é maior do que a frequência emitida. Show de bola. E no item B, ele pedia justamente o comprimento de onda que o cara vai escutar. E aí, galera, como é que eu faço isso? Simples. Comprimento de onda é igual a velocidade sobre frequência. Não é isso que a gente aprendeu? E aí, ó, se eu quero o quanto eu estou percebendo, eu vou pegar a velocidade do som, que é 340, e vou dividir, ó, pela que eu percebo. E a frequência que eu percebo é quanto? 8.562,5. Fazendo essas contas aí, salvo engano, vai dar 0,4 metros. Certo? Deixa eu ver aqui. 340 dividido por 8.562,5. Vai dar um comprimento de aproximadamente 0,04 metros. Beleza? Então, aqui, ó, só para vocês terem ideia como é que faz. Então, sentido oposto, um se aproximando do outro, soma as velocidades para ter a velocidade relativa. Sentidos iguais, subtrai a velocidade, certo? Wesley, se der negativo, galera, se der negativo vai ser um negócio meio estranho. Por quê? Porque não tem, assim, né, como um observador correr mais rápido que o som, né? Tipo, seria meio estranho o observador correndo mais rápido que o som, certo? Uma pessoa, por exemplo. Da mesma forma que a fonte, vamos entender, pelo menos a nível óbvio aqui, né? A fonte não vai se mover mais rápido que o som, a não ser que seja um avião supersônico, por exemplo. Mas aí, nesse caso, não daria negativo, né? Porque só iria subtrair, já que os dois estão no mesmo sentido. A fonte e
a fonte e o som sempre vão estar no mesmo sentido, viu, galera? Isso também é uma dica. A fonte e o som sempre vão estar no mesmo sentido. Então, velocidade do som em relação à fonte, eu sempre vou subtrair e vou pegar o valor absoluto, certo? Valorzinho do módulo. E o observador e a fonte, aí tem duas possibilidades. Ou eles estão se aproximando e aí eu somo, ou eles estão se afastando e aí eu subtraio. Beleza? Beleza? Show de bola. Beleza, galera? Então, era isso, certo? Então, agradeço por mim aí, ó. Minha parte, certo? Terminei minha parte, galera.